Queridos irmãos e irmãs, a Eucaristia que nós celebramos a cada final de semana constitui para nós a Páscoa semanal dos cristãos. Ansiosamente, nós esperamos este dia, este momento, porque na celebração da Eucaristia nós temos a oportunidade de experimentarmos em nós a ação de Deus. E quem é este Deus que nos reúne em seu Filho Jesus Cristo na força do Espírito? É esse Deus cujo salmista, no Salmo 85, que nós cantamos na liturgia de hoje, identifica como o Deus clemente, o Deus que é fiel, nele só há amor, nele há paciência e nele há perdão. E esse Deus que é fiel, amor, paciência e perdão, é a quem nós dirigimos o nosso olhar num grande louvor para pedir que Ele tenha pena de nós e nos confirme com vigor como os seus servos e servas. Por isso é importante que a nossa reunião eucarística ela tenha uma finalidade, e esta finalidade é nos alimentarmos deste Deus, é reconhecer a sua onipotência, a sua onisciência e a sua onipresença na nossa vida. O salmista reconhece isso, e nós que nos reunimos para a celebração da Eucaristia também precisamos reconhecer quem é, na verdade, esse Deus que vem ao nosso encontro, nos alimentar com a sua palavra e nos alimentar com o seu pão. A liturgia da palavra deste final de semana, nós podemos caracterizar como uma continuação daquilo que nós refletimos no domingo, na semana, final de semana passado, porque vai falar para nós da eficácia da palavra. Aquilo que a palavra de Deus, que é esta semente lançada no nosso coração, ela vai realizando na nossa vida. Os efeitos, os frutos que a semeadura da palavra realiza em nós. E quando nós entramos em contato com a Sagrada Escritura, em contato com a palavra de Deus, nós vamos descobrindo uma coisa. Nós descobrimos que no centro do anúncio de Jesus está a sua paixão pelo reino de seu Pai. Afinal, ele veio para inaugurar o reino de Deus. E na inauguração do reino de Deus, ele realiza a vontade do Pai, porque foi para isso que ele veio. E a paixão pelo reino de Deus significa que Jesus não perde nenhum daqueles que o Pai o deu e que na sua pessoa e na sua tarefa missionária é preciso cumprir toda a justiça do reino. Ou como nós utilizamos na linguagem teológica, é preciso cumprir toda a economia da salvação. O modo como Deus salva o seu povo, o modo como Deus realiza as suas maravilhas no meio do seu povo, através da presença do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é apaixonado pelo reino de Deus. Por isso, a sua missão é implantar o reino de Deus no meio de nós. Ainda nós aprendemos que toda a vida de Jesus,
todos os seus ensinamentos, todas as suas atitudes, elas tornavam visíveis no meio de nós o reinado de Deus. O reinado de Deus como esse projeto de vida para as pessoas que eram convidadas a acolher este reino, a tomar parte desse reino. E não só acolher como tomar parte desse reino, mas também se tornarem arautos dos ensinamentos de Jesus. Se tornarem arautos do Evangelho, instrumentos de Deus, a fim de que esse reino pudesse expandir por toda a terra e que fosse cumprida, portanto, a justiça, a fraternidade, a paz, como essas colunas de sustentação do reinado de Deus no mundo. Por isso as parábolas deste domingo, afinal o evangelho que nós ouvimos é um conjunto de parábolas. Parábolas era uma forma pedagógica que Jesus utilizava para poder anunciar o reino de Deus, para poder falar das coisas de Deus, a fim de que as pessoas elas pudessem compreender. E Jesus vai utilizar, assim como no domingo passado, ele vai utilizar uma linguagem agrícola. É a linguagem da semente, é a linguagem do campo, é a linguagem da terra que deve ser arada. Domingo passado nós ouvimos na primeira leitura do profeta Isaías, assim como a chuva que cai na terra não voltará sem que ela cumpra a sua tarefa, que é fecundar a terra, assim também a palavra de Deus que cai no coração, que é semeada, ela não voltará para Deus sem cumprir a sua tarefa, que é transformar as vidas, que é cultivar os bons frutos na vida das pessoas. Por isso, as parábolas deste domingo nos apresentam essas características fundamentais do reino dos céus. E desta forma, ela vai sublinhando a radical vitalidade, a sua força que impulsiona todo o dinamismo da expansão do reino de Deus. Ora, meus irmãos e irmãs, você também que nos acompanha desde suas igrejas domésticas, o que Jesus diz sobre o reino de Deus? Isso é bom ficar claro para nós. O que Jesus diz sobre o reino de Deus não se limita em conceitos teóricos. O que Jesus diz sobre o reino de Deus não está ligado a um levantamento de uma hipótese, de uma organização utópica da sociedade. O que Jesus anuncia sobre o reino de Deus, muito menos é uma certa descrição bucólica daquilo que não se pode conhecer de modo objetivo e direto. Aquilo que Jesus anuncia sobre o reino de Deus não está longe da nossa realidade, por isso ele utiliza a linguagem da vida do povo, a linguagem que o povo compreenda. Ele vai sublinhando, portanto, esta radicalidade do reino dos céus. O reino dos céus, por certo, meus caríssimos e caríssimas, ele vai transcendendo. Isso é importante para nós sabermos. O reino de Deus vai transcendendo a nossa esfera circunstancial, das circunstâncias da vida. Mas o reino de Deus, minha querida Elaine, tem as suas raízes no nosso chão, tem as suas raízes na nossa existência. Por isso o Evangelho é muito atual.
tem as suas raízes num horizonte histórico que nós somos chamados a construir e a visualizar. O reino de Deus acontece lá onde Deus se fez carne, lá onde o Deus armou a sua tenda. Conforme nós dissemos a partir do documento de Santarém, a igreja que se faz carne arma a sua tenda na Amazônia. O Cristo que se fez carne armou a sua tenda no meio de nós. E o reino de Deus fala desta realidade. O reino de Deus assume aquilo que nós somos. E assume aquilo que nós somos para nos redimir na graça de Deus, porque o reino possui uma semente de eternidade, uma graça maior que a graça da salvação em Deus nosso Pai. Eu fiquei meditando sobre este Evangelho e fiquei pensando, Jesus Cristo é a origem da nossa fé. Uma oração da igreja, o prefácio do tempo comum nos diz: nele nós vivemos, nos movemos e somos. Dele nós viemos, porque nós todos temos a nossa origem no coração de Deus, no seu amor e na ternura do seu coração. E eu então fiquei a meditar e fui buscar um ensinamento de um livro clássico da igreja, que todo cristão deveria ler, porque ele é atual. O livro chamado A Imitação de Cristo. Esse livro, A Imitação de Cristo, eu o li todo ele na época que eu fui seminarista. Era a minha meditação diária antes de começar a oração da comunidade. Eu lia um trecho desse livro, A Imitação de Cristo, de um padre chamado Thomas. E neste livro diz que Cristo, de onde nos vêm todas as boas sementes semeadas na nossa vida, Deus visita-nos. E Ele visita-nos de que maneira, irmãos? Visita-nos com a consolação e a desolação. Vejam, nós não podemos perder a oportunidade da visita de Deus. Ele visita-nos na consolação e na desolação. Continua o Padre Thomas na Imitação de Cristo. Deus visita-nos com o sabor doce e o amargo. Ainda, Deus visita com a flor e o espinho. Ainda mais, Deus nos visita no frio e no calor. Continuando ainda o Padre, Deus nos visita com a beleza e com o sofrimento. Mais adiante, Deus nos visita com a alegria e com a tristeza. Deus nos visita com o valor e com o medo. Sabe por que Deus nos visita desta forma? Porque tudo foi redimido em Cristo, que assumiu a condição humana, que assumiu a natureza humana, a fim de redimi-la no seu amor, a fim de tirar a condição humana da zona do pecado, a fim de tirar a condição humana da zona da escuridão, das trevas,
chamando-nos todos à luz admirável, a sua luz admirável, o esplendor da glória da sua ressurreição. É desta forma que Deus nos visita para nos redimir em seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele venceu o medo, ele venceu o mundo, ele venceu as adversidades do tempo. Ele nos dá a garantia de que, unidos a Ele, confiando nele, nós também conseguiremos vencer os medos da vida, nós conseguiremos vencer o mundo, que é cão e mau e que nos odeia. E São Paulo vai dizer que tudo contribui para o bem daqueles que amam o Senhor. A consolação, a desolação, o calor e o frio, a alegria e a tristeza, o pranto, a dor, tudo contribui para o bem daqueles que amam o Senhor. Por isso, após esta terrível pandemia pela qual nós estamos a passar, se nós não tirarmos lições disso, nós podemos ser considerados burros, com perdão da palavra, porque aqui também existem os sinais de Deus. Também neste tempo de terrível pandemia, Deus quer nos redimir em seu Filho Jesus. E infeliz daquele cristão que não conseguir ler os sinais de Deus diante de tudo isso. Mas será bem-aventurado aquele que consegue ler os sinais e transformar a sua vida, passando da condição do homem velho a uma vida nova, conforme nós vamos rezar na oração pós-comunhão de hoje. Por fim, queridos e queridas, tudo isto está bem, mas existe um mistério da iniquidade. A Igreja reflete sobre isto. Existe o mistério da iniquidade que não procede de Deus, mas o mistério da iniquidade que nos excede e que devasta o jardim de Deus, que é a Igreja. Esse mistério da iniquidade tem como autor principal o diabo, o inimigo de Deus, aquele que semeou o joio no meio do trigo. O diabo, a missão do diabo, ela é bem definida, porque o próprio nome dele já indica aquilo que ele é e a sua ação. Diabo significa aquele que divide, aquele que separa, aquele que desarmoniza, aquele que devasta, aquele que destrói, aquele que se infiltra no nosso meio sem ser convidado. Porque o inimigo, o diabo, ele nunca entrará pela porta da entrada, Mateus. Ele vai entrar sempre pelas brechas. Constatou isso o monge que compôs a Salve Rainha. Dizem que ele compôs a Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, justamente no momento da tribulação, que ele era perseguido pelo diabo, pelo inimigo de Deus. E dizia o monge que o diabo entra pelas brechas. Ele nunca entrará pela porta de entrada. Mas ele consegue uma brecha para poder fazer acontecer a sua ação. E aí nós nos misturamos com este mistério da iniquidade. E olha, meus irmãos,
diante do mistério da iniquidade, em que nós também estamos envolvidos e propensos, a pergunta: queres que arranque o joio? E aí entra aqui a pedagogia de Deus, que é diferente da humana. Não, Jesus vai dizer: vamos deixar primeiro crescer os dois juntos, para que nós possamos identificar o que é o joio e o que é o trigo. Então vamos deixar que os dois cresçam juntos. Queres que vamos retirar o joio? O grande São João Paulo II, no seu último livro, Memória e Identidade, São João Paulo II vai se expressar desta forma: sofremos com paciência a misericórdia de Deus. Às vezes, nós precisamos passar por muitos sofrimentos para que no fim de tudo, na colheita que Deus fará, Ele tenha a oportunidade de arrancar da nossa vida o joio que foi semeado, porque em nós existe o joio e o trigo. O joio só prosperará se nós decidirmos que ele prospere. Por isso Deus dá oportunidade para que num tempo certo, num tempo da colheita, nós possamos abrir-nos à sua graça para que Ele arranque o joio e nós fiquemos somente com o trigo. O joio é semente do inimigo. O joio é elixir do diabo. E o joio pode ser caracterizado por várias coisas. Fofoca, por exemplo, inveja, invídia, pode ser joio, e que nós devemos arrancar do nosso coração. Sim, irmãos, Deus vai esperar, em muitos casos, Deus vai esperar o último momento para nos salvar. Mas se nós quisermos que Ele arranque o joio, porque pode ter aquele que não quer que o joio seja arrancado. E tem tantos. Mas Deus quer nos salvar. Deus quer, no último momento, oferecer a salvação a todas as almas, especialmente as almas que são necessitadas da sua misericórdia. Deixa crescer um e outro até a colheita. Nós poderíamos perguntar, diante de Cristo, que é o divino pedagogo, e Ele vai nos introduzindo nessa sua escola de vida, através de cada encontro, de cada acontecimento, também da Eucaristia. Ele vem ao nosso encontro e Ele nos diz: não temais, coragem, eu venci o mundo, eu estou convosco todos os dias até o fim. E ainda é o próprio Cristo que vai nos dizer, quando vem ao nosso encontro: não julgueis, ou melhor, esperai, confiai, rezai, apiedai-vos, achegai-vos ao trono infinito da misericórdia de Deus. Invocai o Senhor, amoroso, fiel, bondoso e justo. Santificai-os como membros vivos deste corpo de Cristo. Ora, meus irmãos, o convite do Evangelho de hoje é para que nós precisamos transformar cada vez mais o joio que há no mundo e dentro de nós em trigo bom, na boa semente do reino de Deus. Porque quem é que semeia a boa semente? É o Filho do homem. E ele semeia no campo do mundo. A boa semente
são os que pertencem ao reino. Você pertence ao reino. Você não é batizada, você não é batizado. No dia que você foi batizado, você se tornou uma nação santa. Você se tornou propriedade de Deus, se tornou território de Deus. Então você pertence ao reino. Porque você foi resgatado do mundo das trevas e foi colocado no mundo da luz, para contemplar a luz admirável do Senhor. E é justamente neste mundo que esta semente, que são os que pertencem ao reino, devem florir, devem fecundar o mundo. Por isso a tua missão, lá onde você está, lá onde você trabalha, no hospital, Mateus, na loja onde você trabalha, num poder público, na prefeitura, lá onde você está, você tem que ser semente boa, porque as sementes são aqueles que pertencem ao reino de Deus, e você, pelo batismo, se tornou cidadão do reino de Deus. Você se tornou cidadã do reino de Deus. Então você é semente que pertence ao reino. Porque o joio pertence ao maligno. Sim, é isso que a palavra de Deus está dizendo para nós hoje. O joio pertence ao maligno. Por isso essa parábola que é pedida para ser explicada, os discípulos pedem, explica-nos a parábola do joio, porque essa parábola do joio, ela nos ajuda a compreender melhor o mundo em que vivemos. Porque de fato, meus irmãos, nós olhamos para o mundo em que nós vivemos e vemos que há no mundo bom trigo de Deus. Graças a Deus, há no mundo bom trigo de Deus. Você consegue identificar aqui em Pacajá, lá onde você está, o bom trigo de Deus? Porque existem muitas pessoas boas. Quanta gente com o coração generoso. Quanta gente convertida a Deus. Quanta gente servindo de coração sincero. Quantas famílias renovadas. Quantas famílias curadas e libertadas. Quantas pessoas restauradas na sua dignidade divina. Quantas pessoas restauradas na sua dignidade humana. Significa que há semente boa de Deus no mundo. E nós precisamos identificar. E se nós ainda não somos nós ainda não tomamos posse de que nós somos essas sementes do reino de Deus, aqueles que pertencem ao reino de Deus, e ainda não fazemos acontecer o reino lá onde nós estamos, nós precisamos tomar vergonha na cara e não ser cristão de meia tigela, mas ser cristão de fato, que assume esta dinâmica do reino de Deus como cidadãos do reino de Deus e assume esta proposta de Jesus na sua vida. É pegar ou largar, como a gente diz. Caso contrário, é melhor pendurar a chuteira e se entregar totalmente ao joio, que é o elixir do inimigo, do maligno. No final de tudo, o Evangelho diz, Francisco, quem tem ouvidos, ouça. Isso significa, os que são sábios ouvirão e colocarão em prática. É isso que significa esta frase final do Evangelho, que Jesus sempre, de vez em quando, coloca no fim da parábola. Quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, quem está atento, quem está com os ouvidos bem abertos, entenderá. Caso contrário, continuaremos na mesmice e impediremos que o reino de Deus aconteça lá onde nós estamos. Que Deus nos abençoe e que Ele continue a se revelar a nós na sua bondade, na sua fidelidade
na sua clemência, na sua paciência. Que contando com a sua misericórdia, nós nos tornemos bom trigo para gerar vida no meio das pessoas e assim construir o reino de Deus no mundo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,